Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rei celeste consolador, Espírito da verdade, presente em toda parte, ocupando todo lugar, tesouro dos bens e dispensador da vida, vinde e habitai em nós. Purificai-nos de toda mancha e salvai nossas almas, vós que sois bom. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e benevolência aos homens. Senhor, abri os meus lábios, e minha boca publicará vossos louvores. Santo Agostinho e São Próspero de Aquitânia, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, estamos de volta aqui ao nosso grupo de estudos, lendo as Confissões de Santo Agostinho. Calma, rapaz, relaxa. Quer brincar com esse? Tá. Lendo as Confissões de Santo Agostinho, estamos no livro 10º, no 20º ponto. Eu peço a Dani que inicie a leitura para nós. Como procurar a felicidade? Então, como vos hei de procurar, Senhor? Quando vos procuro, meu Deus, busco a vida eterna. Procurar-vos-ei para que minha alma viva. O meu corpo vive da minha alma, e esta vive de vós. Como procurar, então, a vida feliz? Não alcançarei enquanto não exclamar: basta, ei-la. Mas onde poderei dizer estas palavras? Como procurar essa felicidade? Como? Pela lembrança, como se tivesse esquecido e como se agora me recordasse que a esqueci? Pelo desejo de travar conhecimento com uma vida, para mim, incógnita? Ou porque nunca a cheguei a conhecer, ou porque já esqueci tão completamente que nem sequer me lembro de a ter esquecido? Então, não é feliz aquela vida que todos desejam, sem haver absolutamente ninguém que não a queira? Onde a conheceram para mim assim a desejarem? Onde a viram para a amarem? Que a possuímos é certo. Agora, de modo é que eu não sei. Pausa aí rapidinho. No primeiro parágrafo, ele já coloca uma noção hierárquica da realidade. Então, quando vos procuro, meu Deus, procuro a vida feliz. Então, aqui, uma identidade entre Deus e felicidade. Da onde que vem essa identificação entre Deus e a felicidade? Como que a gente consegue olhar para Deus e falar que Ele é a felicidade? Ou que a felicidade é Ele? Da onde, vamos fazer um esforço mental. Da onde vocês creem? Da onde vocês creem que ele faz essa identificação? Por que que ele diz que essas duas coisas não são duas coisas, mas uma só? Neto? Vai, nenhum palpite? Nenhum palpite. Nada? Veja, o que que a felicidade tem a ver com Deus? Nós somos cristãos, a gente devia saber isso. Tudo, né? Felicidade tem a ver tudo. Mas o quê? Bom, nós Quais viemos são? dele, não viemos? Até ainda não sei. A gente está investigando. Veja, o que vai? Você falou tudo, tudo na felicidade tem a ver com Deus, tá? Mas quais são as características da felicidade que nós podemos atribuir a características divinas? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, uma analogia. Nós chamamos as pernas da mesa de pernas. Quer dizer que a perna da mesa tem alguma coisa a ver com a perna do homem. O que tem a ver?
Quer dizer que a perna da mesa ela mantém a mesa de pé, do mesmo modo que a perna do homem o mantém de pé. Então, nós chamamos de perna de maneira análoga. Então, tem alguma relação. É uma característica comum a ambas as coisas. Agora, o que a felicidade tem em comum com Deus? Ela é imutável, nos leva à verdade? Exatamente. Bruna, estava faltando aqui, neguinha. Exatamente. A felicidade, ela precisa ser imutável, senão ela não é felicidade. Ela é momento de alegria. E Deus, ele é imutável por natureza. Essa resposta quem dá é Aristóteles e Platão também. Platão também ele traz essa resposta. Mas Aristóteles na Metafísica, que é um livro que Santo Agostinho provavelmente não leu, mas ele fala isso, que que Deus ele é o primeiro motor imóvel, ele é ato puro, ou seja, ele não muda. Deus não muda, como diz Santa Teresa d'Ávila. Tudo passa, Deus não muda. E da onde que a gente tira que Deus não muda? Porque ele precisa ser perfeito. Se ele mudar, ele não é perfeito, porque a mudança é uma característica dos entes imperfeitos. Vocês conseguem captar isso daí, né? Porque se ele é perfeito e muda, quer dizer que ele deixou de ser perfeito. E se nessa mudança ele se torna mais perfeito, então antes ele não era perfeito. Então, vejam, ele não pode ter mudança. E a felicidade tem essa característica de ser imutável. Aristóteles, acho que na Ética a Nicômaco, eu não estou lembrado agora o livro, porque meus livros estão agora todos amontoados, eu não consigo consultar. Eu acho que na Ética Nicômaco, Aristóteles ele define, ele fala que todo homem quer ser feliz e não basta viver, é necessário que o homem viva bem. E não basta viver bem, é necessário que ele viva bem numa continuidade no tempo. Então, essa felicidade ela não pode ser mutável. Ela não, porque se ela sofre mudança, ela não era felicidade antes, entende? Se ela precisa ser perfeita e ela sofre uma mudança, ou ela vai se tornar mais perfeita ou menos perfeita. Se ela se tornar menos perfeita, então ela perdeu a perfeição, e se ela se tornar mais perfeita, ela não era perfeita antes. Conseguem compreender? Então, essa identificação que ele faz entre a felicidade e Deus é fundamentada nessa noção de que tanto a felicidade quanto Deus são perfeitos. Perfeito vem de perfactum, feito como um todo. Aquilo que não sofre modificação, que está finalizado. Estrito senso, Deus não é perfeito, porque ele não foi feito. Entende? Ele não foi fabricado por ninguém, ele não foi criado. Ele é o primeiro motor imóvel. Ele move as outras coisas, mas não é movido por nada. Só que aqui a gente está falando de perfeição de maneira análoga, então é mais livre o uso da palavra. E aí, logo em seguida, ele fala: procurar-vos-ei para que a minha alma viva. O meu corpo vive da minha alma, e essa vive de vós. Então tem uma hierarquia aqui. O corpo está abaixo da alma. Mas não quer dizer que corpo e alma sejam duas coisas separadas e isoladas, que nem os maniqueístas acreditavam. Não. Corpo e alma formam um único homem. Só que a alma é aquela parte do corpo que tem uma ligação com a realidade espiritual. Ela é, em determinado sentido, mais perfeita do que o corpo. Se nós colocarmos numa hierarquia de perfeição, a alma é mais perfeita do que o corpo, porque o corpo ele sofre várias modificações que a alma não necessariamente vai sofrer. Por exemplo, você pode ir para a praia e ficar mais moreno, queimado de sol, mas isso não muda a sua alma. Você pode perder um dedo, perder um braço, perder uma perna, e você não deixa de ser um ser humano. Você não fica menos perfeito do ponto de vista anímico, da forma, você continua sendo um ser humano. Essas modificações, elas não mudam a alma. Então a alma, nessa hierarquia, ela é mais perfeita do que o corpo. O corpo vive da alma, dada essa relação de perfeição, e a alma vive de Deus, que é a fonte do ser de todas as coisas. Pois bem, no parágrafo seguinte, ele vai colocar o problema. Eu procuro uma vida feliz, mas onde eu vou procurar? E pior, onde eu vou encontrar?
Porque pela memória a gente já viu que é um problema procurar a felicidade. Porque eu não lembro dela. Eu poderia dizer que eu me esqueci dessa felicidade. Mas eu nem lembro que eu esqueci. Quando eu esqueço de outras coisas, eu lembro que eu esqueci. Agora, dessa felicidade, eu nem lembro desse esquecimento. Então, aparentemente, não é na memória que eu vou encontrar essa felicidade, que eu vou encontrar Deus. Porque Deus e felicidade aqui são sinônimos, tá? Felicidade aqui ela não está nesse momento sendo tratada como um atributo divino, tá? Pode prosseguir. Há uma maneira diferente de ser feliz quando cada um possui a felicidade em concreto. Há quem seja feliz simplesmente em esperança. Estes possuem a felicidade de um modo inferior ao daqueles que já são realmente felizes, mas ainda assim estão muito melhor que aqueles que não têm nem a felicidade nem a sua esperança. Mesmo estes devem experimentá-la de qualquer modo, porque, no caso contrário, não desejariam ser felizes. Ora, é absolutamente certo que eles o querem ser. Então aqui, eu posso falar da felicidade enquanto possuidor de felicidade ou enquanto esperador da felicidade. Aristotelicamente falando, vamos usar uma linguagem aristotélica, eu posso falar da felicidade em ato ou em potência. Em potência é a felicidade que pode ser, ela não é ainda. E em ato é a felicidade que é. Então eu posso dizer, eu sou feliz. Só que essa felicidade precisa ser plena. Do ponto de vista da nossa vida normal, nós não somos felizes. Nós não temos essa felicidade plena. Nós temos os cristãos dessa vida têm a felicidade em esperança. Nós esperamos a felicidade da vida futura. Vamos lá, vamos fazer um exercício catequético. Desses três tipos de pessoas: aqueles que possuem a felicidade, aqueles que esperam a felicidade e aqueles que nem têm a felicidade em esperança. Do ponto de vista das almas, quem são aqueles que não têm a felicidade nem na esperança? Vamos lá, Dani ou Neto. Não conhecem a Sim, Deus? estão no inferno, né? Que não querem a Deus, Exatamente. negam a Deus. Exatamente, aqueles que estão no inferno, que já estão mortos. Mas aqui é uma morte da alma, não morte do corpo. Quem são aqueles que têm a felicidade, que possuem a felicidade já? Aqueles que estão na glória, que já estão no céu. E quem são aqueles que têm a felicidade em esperança? Nós aqui na Terra e aqueles no purgatório também, né? Exatamente, exatamente. Os fiéis defuntos do purgatório, que são a igreja padecente, nós que somos a igreja militante, temos a felicidade em esperança. Nós esperamos essa felicidade eterna, mas nós não a possuímos. Não a possuímos de fato, em ato, mas nós a possuímos de algum modo. Então podemos comparar aqueles que estão no inferno com aqueles que não esperam em Deus, porque de algum modo ambos não têm a felicidade. Porém, aqueles que simplesmente não creem em Deus, mas estão vivos nessa vida, eles ainda têm a possibilidade de esperar essa felicidade. É até difícil de imaginar almas que, assim, pessoas, né, que não têm esperança, né, que jaz no inferno em vida. É difícil imaginar isso, sabe? É difícil imaginar, mas não é tão difícil. Porque nós, se não for uma graça específica, que é a virtude da esperança, é uma virtude teologal, ou seja, ela brota de Deus, Ela até é dada por Deus, que é dada por Deus, sem essa virtude da esperança,
a gente experimenta algo de inferno. Ainda que sejamos pessoas que tenham virtudes. Né? Vocês, não sei se já tiveram a possibilidade de conversar com um ateu, niilista, né? Uma pessoa, ou com um existencialista da turminha daquele francês lá, qual que é o nome daquele cara que abusava de menor de idade? Que a esposa dele é filósofa, Simone de Beauvoir, o marido da Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre. Então, se nós formos, vocês já tiveram a possibilidade de conversar com um existencialista da escola de Sartre ou com um niilista, são pessoas vazias, que não têm esperança. Não é tão difícil de imaginar. É que a gente não gosta de imaginar porque a vida deles é excessivamente triste. É tipo, você acha que morreu, acabou e já era. É. E você continua querendo viver? Não. A resposta geralmente é não. Não é Ô, tão... Igor, a gente Pode falar. observa em pessoas que estão em depressão, né? Elas parecem que perdem essa esperança até no agora. Elas transformam a vida delas no cotidiano como se fosse um inferno, não tem esperança em nada. Sim, é um... Um paralelo que a gente consegue enxergar. Só que a diferença é que uma pessoa que tem depressão a depressão ela é algo corpóreo, né? Ou seja, diz respeito ao corpo, são hormônios que não são produzidos, são assim, remédios conseguem tratar esse problema. Agora, um niilista que não tem esperança, ele é pior do que isso. Ele é uma pessoa mais triste, Que tá na alma, né? porque é um problema da alma. É um problema da alma. É uma pessoa que, assim, eu não tenho esperança. Ainda que haja algo, eu não quero me preocupar com isso porque que são os agnósticos, né? Eu não vou me preocupar com isso porque eu não tenho esperança. É o pecado de Judas. O que Judas faz, né? Logo depois de entregar o Cristo, ele vai lá pro templo e tenta devolver as moedas. Os caras, não, você traiu um cara inocente, é o problema seu. A gente já pagou, agora se vira aí. E ele joga as 20 moedas de prata lá, vai pro deserto e se suicida. Que ele já não tinha esperança. É uma tristeza diferente da tristeza que Santo Agostinho já narrou aqui. Lembra quando o amigo dele veio e falou sobre os santos que largaram tudo e foram seguir a Deus, etc. E ele ficou triste porque ele se viu nu. E aí ele vai para debaixo da árvore lá e começa a chorar e dorme de tanto chorar. Vocês lembram? É tristeza isso. É uma tristeza segundo Deus, é uma tristeza de São Pedro, que chora amargamente pelos pecados. Agora, a tristeza desse desesperado, dessa pessoa sem esperança, é uma tristeza muito pior. É uma tristeza obscura, porque não tem nada Tem a ver depois. também com orgulho? Tem tudo a ver com orgulho. Porque esse negócio, né? O meu pecado foi grande o suficiente para nem Deus conseguir perdoar. Entende? É que nos Santos Anjos um padre contou uma historinha mais ou menos nesse estilo que você falou, da questão mesmo tendo virtudes, você pode ir para o inferno, né? Você pode estar no inferno. E o seu lugar no inferno vai ser pior do que os outros. Que assim, uma santa que teve uma visão do inferno e lá estava todas as virtudes menos uma. E no céu estava todos os pecados menos um. Que é o orgulho. No inferno menos a humildade e no céu menos o orgulho. Exatamente. Eu vou, antes de concluir o raciocínio, eu preciso abençoar o meu bebê. Ele deu tchau pra vocês. Dá tchau pra ele. Fala tchau, pessoal. Tchau. Todo mundo dando tchau, dá tchau. Isso. Agora, Deus abençoe. Dorme com Deus, sonha com os anjinhos e com o Império Romano, tá bom? Deus abençoe. O que eu tava falando? Das pessoas sem esperança. Você percebe que a vida deles é uma vida extremamente triste. Geralmente, são pessoas que
tentam buscar um preenchimento da alma no pecado, né? Por exemplo, se pegar o caso de mulheres que se dedicam à prostituição, homens também, né? São pessoas assim completamente submersas no pecado, que não têm esperança nenhuma, e além de serem submersas no pecado, elas precisam se entupir de droga, porque senão elas não conseguem continuar. Entende? Aqui, obviamente, eu estou pegando um exemplo extremo, mas Você não se está você, completamente na razão do que você está fazendo, né? em algum momento você esteve na razão. Em algum momento você esteve na razão. Só Aquilo começa a que passar mal, né? Fazer mal para você, né? Aí porque você... você vai se enxergando cada vez mais e mais como pedaço de lixo ambulante. E aí você precisa suprir isso com outras coisas. Então vai vejam, se dopando. então vejam, a felicidade que ele está procurando aqui, ele já conseguiu identificar que ou você não possui a esperança, ou você a possui em esperança, ou você a possui na prática. Ele está querendo possuí-la na prática. Como que ele vai chegar lá? Onde que vai encontrar isso daí? Pode prosseguir na leitura. Não sei como conheceram a felicidade, nem porque noção a aprenderam. O que me preocupa é saber se essa noção habita na memória. Se lá existe, é sinal de que alguma vez já fomos felizes. Eu agora não procuro indagar se fomos todos felizes individualmente ou se fomos somente naquele homem que primeiro pecou, em que todos morremos e nascemos na infelicidade. O que eu quero saber é se a vida feliz reside ou não na memória. Se a não conhecêssemos, se a não conhecêssemos, não a podíamos amar. Mas ouvimos este nome felicidade e imediatamente temos de confessar que é isso o que desejamos. Não nos deleitamos simplesmente com o som da palavra. Quando um grego ouve pronunciar esse vocábulo em latim, não se deleita, porque ignora o sentido, mas nós deleitamo-nos e ele também se deleita. Se o ouve em grego, porque a felicidade real nem é grega nem latina, mas os gregos, os latinos e os homens de todas as línguas têm um desejo ardente de a alcançar. E assim, se fosse possível perguntar-lhes a uma só voz se queriam ser felizes, todos, sem hesitação, responderiam que sim. O que não aconteceria se a memória não conservasse a própria realidade significada nessa palavra? Percebam aqui, ele tá falando, a palavra felicidade nos deleita. Ela, de algum modo, é agradável. Só que não é o som felicidade. Ou, em latim, felicitas. Ou gaudium. Dependendo da época, muda a palavra que é usada. Ou em grego, ou em hebraico, que seja, etc. Não é o som que nós ouvimos que nos deleita, mas a realidade simbolizada, significada por esse som. Agora, como que nós conhecemos a realidade simbolizada por esse som se nós não temos a felicidade atualmente, se nós não a possuímos agora? Ou se nós não nos lembramos dela? É um problema aqui. Como que é o problema que está lá no comecinho de teoria do conhecimento, né? Como que eu posso amar aquilo que eu não conheço? E como que eu posso conhecer aquilo que eu não amo? Como que eu posso querer uma coisa se eu não sei o que é? Só que tem uma coisa que eu sei. Eu não sei o que é a felicidade, porque eu não a possuo. Entende? O problema... Pode prosseguir. Ponto 21.
A lembrança da felicidade. Quem recorda esta felicidade, recordá-la com a cidade de Catargo. Quem a viu? Não. A felicidade não é um corpo e por isso não se vê com os olhos. Lembramo-la, então, como quem lembra os números? Como quem lembra de números? Não, porque a estes, quem já os conhece, não os procura adquirir. Ora, nós, tendo conhecimento da felicidade, amamo-la. Mais ainda, queremos possuí-la para sermos felizes. Aqui vocês lembram nos pontos anteriores que ele falou da memória dos sentidos, tá? Então a felicidade não é um corpo, então nós não a possuímos pelos sentidos. Nós não a captamos pelos sentidos. Falou da memória intelectual, falou dos números, né? Só que a felicidade não pode ser como um número, porque um número, só o fato de você o concebê-lo, você já o possui, porque o número ele não existe na realidade, ele não existe fora, certo? E a felicidade também não é como um número, que só de lembrar eu já possuo. Não, mas ela é algo que eu desejo possuir. Então ela não é nem algo meramente corporal, nem algo meramente intelectual. O que é a felicidade? Pode prosseguir. Ai, Deus do céu. Lembramo-la, talvez, como a eloquência? Também não. Porque muitos, ao ouvirem pronunciar a palavra eloquência, recordam logo a sua realidade e desejam ser eloquentes, eles que ainda o não são, e que possuem já qualquer ideia de eloquência. Pelos sentidos corporais, prestaram atenção a outros oradores, desculpa. Foi por isso que se deleitaram e agora desejam também ser eloquentes. É certo que não se deleitariam com a eloquência se não a conhecessem por qualquer noção interior, nem a quereriam alcançar, se com ela se não deleitassem. Porém, não é pelos sentidos corporais que descobrimos a vida feliz nos outros. Recordá-la-emos, então, como a alegria? Sim, talvez. Eu lembro-me da alegria passada, mesmo quando estou triste, e penso na felicidade, quando me encontro desolado. Nunca vi, nem ouvi, nem cheirei, nem gostei, nem apalpei a alegria com os sentidos corporais. Simplesmente a experimentei na alma quando me alegrei. A ideia de alegria enraizou-se-me na memória para mais tarde a poder recordar. Umas vezes com mal-estar, outras com saudade, segundo as circunstâncias em que me lembro de ter estado alegre. Assim, por exemplo, inundei-me de gozo em ações torpes que agora, ao lembrá-las, detesto e odeio. Ou então, alegrei-me em atos legítimos e honestos que lembro agora com saudade. Como os não tenho já presentes, evoco com tristeza essa antiga alegria. Então vejam só como é o problema que ele está colocando agora. A alegria, eu sei o que é, porque eu já experimentei. A alegria, ela é passageira. A felicidade é eterna, a alegria é passageira. Só que quando eu lembro da alegria, de alguma maneira, eu conheço a felicidade. É como se a felicidade fosse uma alegria Pro Max, ou seja, uma alegria muito melhor e muito mais duradoura. Então, a alegria eu conheço. Vamos partir daquilo que eu conheço, que é a alegria. O que causa alegria para uma pessoa? Várias coisas podem causar alegria. Um pavê de maracujá pode me causar alegria.
Não precisa fazer o pavê de maracujá, não, brincadeira, foi só um exemplo. Um bom vinho pode me causar alegria. Uma tarde na praia pode me causar alegria. O que tem a ver o frango frito? O frango frito não, nem dei o exemplo do frango frito, mas o frango frito pode me causar alegria também. O que tem a ver todas essas coisas? Algumas são alimentos, outras são estados, por assim dizer. Um bom livro pode me causar alegria, uma anedota, um xiste, uma chalaça, uma música. Várias coisas podem me causar alegria. E aqui eu só dei exemplo de coisas boas. Mas vamos supor que é só uma suposição. Vamos supor que eu decida usar um VPN para acessar o Twitter porque é proibido e fazer coisas proibidas me causa alegria. Vamos só supor. Isso é uma coisa que talvez não seja boa, porque eu estou me deleitando no não obedecer às regras. Há pessoas que se alegram usando drogas. Há pessoas que se alegram torturando e matando outras pessoas. Né? Não vou pegar nenhum exemplo porque seria muito, muito ruim. Mas há pessoas que se alegram com coisas torpes, com coisas más. Então a alegria ela pode ser causada, e aqui eu estou me referindo ao mal moral, tá? Não é o mal ontológico que a gente já viu que não existe. É o mal moral. Então a alegria ela pode ser causada tanto por coisas moralmente boas, quanto por coisas moralmente más ou por coisas moralmente neutras. Eu posso me lembrar de ter me alegrado quando cometi um pecado. Eu posso ter essa lembrança. Santo Agostinho usa esse exemplo aqui. E hoje, lembrando que eu me alegrei, eu me aborreço, porque eu me alegrei no pecado. Então, o que ele está dizendo aqui? Que a alegria ela pode ser causada por várias coisas. A felicidade não. Porque a felicidade tem uma característica que a alegria não tem. Qual é? Não ouvi, Neto. Você está mudo. Como a Bruna já falou, é que a felicidade ela é plena, ela é imutável, né? Então, independe do... Ela é plena, ela é imutável. Só que também a felicidade ela é maior daquilo que é a causa. Maior do que aquilo que é a causa. E a felicidade, ela, de modo algum, é concebível que a felicidade seja moralmente má. Ou causada por algo que é moralmente mal. Por quê? O mal, ele não é o ser, ele é um não ser. O mal é uma falta. E a felicidade é um ser. Um ser não pode vir do não ser. Uma presença, que é a felicidade, ela não pode vir de uma falta, de uma ausência. Não faz sentido. É ilógico acreditar que a felicidade, que é um ser, vai ser causado por algo menor, que é o não ser. Ô Igor, um exemplo. Na confissão, depois que nós confessamos, a gente sente felicidade, não alegria. Seria isso? Não, a gente sente alegria, porque ela passa. Senão bastaria uma confissão para você nunca mais pecar e nunca mais ficar triste. A gente sente um alívio, sente uma alegria, mas não é a felicidade ainda. Entendi. Nós não a possuímos dessa maneira perfeita e eterna. A gente tem a felicidade, poderíamos dizer que temos a felicidade em esperança. Entende? Tipo, não, beleza, eu me confessei, estou perdoado dos meus pecados e preciso continuar assim até o final, que aí eu vou ter essa felicidade eterna. Entendi. Mas já não é uma mera, o que nós temos na confissão, não é uma mera alegria temporal causada por criaturas. A fonte dela é muito diferente de qualquer outra coisa. É como se fosse uma fagulha da felicidade? É aquilo que Agostinho fala aqui da felicidade em esperança.
é como se é como se fosse a migalha que cai da mesa para o cachorrinho comer, sabe? Vocês pegaram a referência, né? A lambidinha no pirulito, você só sente o gosto da lambida. É, Você não quer o pirulito, mas você só lambe, aí você sente o gosto. vocês lembram da samaritana que fala para Jesus, pede um milagre para ele, e aí ele fala: como que eu poderia dar o pão dos meus filhos para um cachorro? Então ele está falando: você é uma samaritana, eu não vou dar o pão dos meus filhos para um cachorro. Aí ela responde, né? Mas até os cachorros têm direito a comer as migalhas que caem da mesa. É como se fosse isso, tá? Estão conseguindo acompanhar esse negócio, essa diferença entre felicidade e alegria, né? É uma diferenciação que é importante de nós fazermos, porque há movimentos católicos, por assim dizer, que confundem uma coisa com a outra e acabam colocando a esperança em coisas que não devem ter. A gente não deve ter esperança nessas coisas, que são coisas passageiras. Como diz o Salmo: maldito o homem que crê em outro homem. Então, eu vou pôr a minha esperança nesse quentinho no coração que eu estou sentindo porque eu estou orando em línguas, por exemplo. Vou pôr a minha esperança nesse latim que eu estou ouvindo no canto gregoriano da igreja. Eu vou pôr minha esperança nesse hábito, etc. Não, tudo isso é passageiro, nada disso causa felicidade. A felicidade ela não pode ter uma causa material, porque a matéria ela é passageira e a felicidade ela precisa ser eterna, ela não pode ter uma causa menor. O efeito não é maior do que a sua causa. Pode falar, Maria José. Você está no mudo, tá? É que meu telefone dá uns problemas aqui. Eu não sei se entende direito, às vezes eu fico confusa, mas assim, pelo que você está falando, eu já cuidei de pessoas assim com câncer terminal, né, desesperadas no final da sua vida, desesperada mesmo porque elas não queriam morrer, porque iam deixar as pessoas aqui, ficavam preocupados com seus filhos, com sua mulher, mas também já cuidei de pessoas, até mesmo minha madrinha, quando ela estava ela não quis mais fazer químio, mas ela estava feliz, né? Ela falou para mim assim, eu falei para ela: você está com medo? Ela falou assim: não, eu não estou com medo. Eu só não achei que ia demorar tanto, mas eu estou feliz porque eu tenho esperança que eu vou encontrar com o Senhor. É o que eu quero. Eu estou feliz com isso. Eu estou me despedindo desse mundo com a minha consciência tranquila. Então, eu estou feliz. Eu estou morrendo, mas eu estou muito feliz, porque eu sei para onde eu estou indo. Eu espero encontrar realmente o Senhor. Vejam, como que eu não sei por que me fugiu esse tema da mente, mas é um assunto que é primordial para a gente tratar quando fala de felicidade, dessa felicidade que ele está falando aqui. É um assunto primordial. O professor Olavo de Carvalho, ele fala na primeira aula do COF, ele fala o seguinte, né? Os alunos façam um necrológio. Que é assim: você vai morrer. Finge que você morreu. E finge que você morreu depois de fazer tudo que você queria fazer. Tudo que você realmente queria fazer. Você acha que você vai ser lembrado por muito tempo por isso? Imagine que você seja lembrado por isso. Essas coisas valeram a pena? Valeram a sua vida de dedicação? Se valeu, você está fazendo a coisa certa. Entende? O assunto da morte. Já foi lido o capítulo em que Santa Mônica morre, certo? A postura da morte, antes da morte dela, quando ela já estava doente, qual foi? Deus me deu mais do que aquilo que eu pedi. Eu vi o meu filho salvo, convertido para a verdadeira igreja. Eu não preciso de mais nada. Pode ir. Agora eu posso ir.
tranquilo, em paz. Na Divina Liturgia, no Rito Bizantino, a gente tem uma oração que é chamada Súplicas Incessantes. Essa oração é feita pelo diácono às portas do santuário. E uma das coisas são sempre as mesmas preces, sempre o mesmo pedido, sempre as mesmas coisas. E uma das coisas que são pedidas lá, que é pedida lá, é o seguinte: que Deus nos dê uma vida tranquila, uma morte pacífica e uma boa defesa perante o temível tribunal de Cristo. Porque é só disso que a gente precisa. O cristão, ele não teme a morte. O cristão, quando ele vai morrer, se ele sabe que ele vai morrer, ele não tem medo. Como diz São Paulo, viver para mim é Cristo e morrer para mim é lucro. Ou seja, viver é uma vida de penitência e morrer é ganho. Ou, como Santa Teresa falou, né, morro porque não morro. Vivo sem viver em mim. Porque a causa da minha vida não sou eu. Porque quando eu morrer, melhor dizendo, encontrarei a fonte da minha vida. Então por que eu vou ter medo disso? Como também falou São José Luís Sanches del Rio, o menino cristeiro, com 13 anos. Né? Um governo maçom no México, estava matando os católicos, invadindo igreja, estuprando gente, etc. E os católicos, naquela época, eles tinham mais sangue na veia, pegaram suas armas e foram se defender. E ele, com 13 anos, pediu para a mãe dele para se juntar ao exército cristeiro. E ela falou, não, você tem 13 anos, você tem o tamanho do fuzil, você não consegue carregar uma arma. E aí o menino responde para ela, mãe, nunca foi tão fácil ganhar o céu como agora. A senhora não pode me proibir. A senhora está impedindo eu de chegar ao céu. Nunca foi tão fácil como agora. Veja, é um menino de 13 anos que, dada a época que ele viveu, o menino nunca tinha beijado na boca, nunca tinha tomado cerveja, ele nunca tinha aproveitado nada de bom que essa vida tem a oferecer. E ele quis a morte, porque a morte é a vida. Na Divina Liturgia, no tempo pascal, nós cantamos assim: Cristo ressuscitou dos mortos, pela morte venceu a morte. A gente fala que ele matou a morte, que é uma contradição enorme de termos, né? Ele matou a morte. Então, do que a gente vai ter medo? Né? Quem nos separará de São Paulo do amor de Deus? A fome, a guerra, a miséria, a morte? Nada disso pode nos separar do amor de Deus. Então, por que a gente vai ter medo? Aquele bispo que morreu, como que é o nome dele? Tô canonizando o cara. Dom Henrique? Dom Henrique Soares da Costa. Numa pregação que ele fez para seminaristas, ele contou que, para seminaristas não, acho que foi num programa com o professor Felipe Aquino, ele falou que numa paróquia, quando ele era seminarista, tinha uma freira bem velhinha, que depois da missa, ela ia para frente do sacrário, fazia carinho na porta do sacrário e falava, homem, me leve. É uma mulher que entendeu perfeitamente o que é ser cristão. É uma mulher que nós podemos dizer assim com certo grau de certeza que tem essa felicidade que Santo Agostinho está falando aqui. Porque a morte já não é uma barreira. A gente consegue perceber que está no caminho certo quando a gente não teme mais a morte. Quando a morte deixa de ser um inimigo que dá medo e passa a se tornar um detalhe da vida. Então, assim, essa reflexão, né, a nossa postura diante da morte, não é do dia para a noite que a gente chega a isso. Nós precisamos contemplar a morte todos os dias. Se eu morrer agora,
eu vou estar com a confiança da pessoa que fala, eu quero morrer logo para encontrar o Cristo. Eu vou ter essa confiança, eu vou ter essa esperança, ou eu vou ter aquele medo, não, se eu morrer agora eu vou para o inferno. Não, se eu morrer agora vai ter tanta coisa que eu vou deixar para trás, meus filhos, minha esposa, meus amigos, tanta coisa que eu queria fazer ainda. Porque se for essa segunda postura, não é uma postura muito cristã. Não é uma postura muito, não diria racional, mas não é uma postura muito esperançosa, né? Não é a postura de quem tem essa felicidade em esperança. Vejam, os primeiros cristãos, o jeito que eles viviam e morriam. Os caras, eles realmente não tinham medo nenhum. São Lourenço, quando ele foi capturado para ser morto, né, o soldado invadiu a casa dele, né, e foi levar ele à força para falar com, que ele era diácono e era assessor do Papa, acho que é Xisto II ou Sisto II, eu não lembro o nome do Papa. E o Papa foi para o martírio e falou para ele, guarde todos os tesouros da igreja, né? Guarda tudo, guarda os cálices, o dinheiro, esconde esse negócio. Ele escondeu, o soldado foi na porta da casa dele, invadiu e falou, o governador quer falar com você. Aí ele virou pro cara e falou, tá bom, só espera eu terminar de jantar. Você quer sentar aqui e comer comigo? E aí o cara arrastou ele, levou pro governador, o governador falou, eu quero que você traga para mim todos os tesouros da igreja. Ele, pois não, amanhã vão estar aqui. E aí, no dia seguinte, o governador chegou, né? Um monte de coxo, mendigo, viúva, órfão, um monte de nego ferrado lá. Falou, o que que é isso? Ele falou, eis aqui o tesouro da igreja. O governador ficou com raiva a ponto de não mandar queimá-lo, mas mandar assá-lo. E quando ele estava preso na grelha, próximo ao fogo, ele gritou, podem me virar que eu já estou bem passado desse lado. Ele morreu zoando os caras que estavam matando ele. Vejam, ele não morreu triste. Ele morreu feliz. O outro, Santo Estevão, o primeiro diácono, sendo apedrejado e falando, eis que vejo o Filho do Homem entre as nuvens em sua glória. Né? Ele estava morrendo e vendo a vida futura. Como que esse homem vai ficar triste? E tantos outros exemplos que a gente poderia citar de pessoas que se entregaram completamente a Cristo e tinham essa esperança de ter a felicidade para sempre, sem medo da passagem, que é a morte. Que literalmente é só isso, é só uma passagem. Porque eram movidos pela esperança. Há vários outros relatos, principalmente dos primeiros cristãos, os mártires, como que eles lidavam com a presença constante da morte. Né? Era mulher que era esquartejada. Né? Tem uma história que um subdiácono da igreja me contou, que eu não lembro o nome do santo, mas era um santo que ele era leitor na igreja. Na época, o leitor ele era responsável por guardar os livros sagrados, as sagradas escrituras. Ele levava para casa e escondia, porque era proibido. Descobriram que ele era leitor, ele foi intimado a entregar os livros sagrados, ele não entregou, ele era casado, prenderam ele e a mulher e crucificaram os dois, um de frente para o outro. Um vendo o outro morrer, para a tortura ser pior. E eles foram. Santa Natália, que é esposa de Santo Adriano, quando Santo Adriano foi preso, ele subornou os guardas para ir se despedir da esposa, porque ela não sabia que ele tinha ido preso. Aí ele chegou na porta da casa, né, explicou que tinha sido preso e que subornou o guarda. Ela não esperou ele terminar de falar, começou a jogar panela, um monte de coisa nele, falando que não queria homem covarde em casa e ela tinha se casado com um cristão e era para ele morrer que nem gente. E ele falou, calma, eu sei, eu só vim falar tchau. E voltou para a prisão para ser morto. Assim,
Vejam como isso é belo e como isso é humilhante para a gente. Ouvir falar da vida de alguém que faz isso e não conseguir fazer nem um centésimo disso. Essa é a A postura do gente fica cristão. presa em Arias, né? A gente fica A tão gente presa em Arias, a coisinhas tão insignificantes do dia a dia. Fica brigando por besteira, fica se entristecendo por besteira, fica caçando briga com os outros, né? E quando isso é um negócio assim muito mais é vergonhoso, assim dá uma vergonha ler, né, essas histórias, né? Saber que gente, é aquela vergonha que Santo Agostinho estava falando, se eles conseguem, por que eu não? Por que eu não consigo? Pô, eu sou aquele meme, eu sou um merda, meu irmão, né? Uma vez eu falei isso para um diretor espiritual, ele falou, parabéns, então agora seja adubo. Agora que você percebeu que você é um merda, agora seja adubo. Vamos tentar melhorar. É dessa felicidade que ele está falando. Que nenhuma religião no mundo, nenhuma filosofia, nenhuma crença conseguiu proporcionar a ninguém. A gente ouve mais ou menos histórias análogas a isso, de filósofos que enfrentaram a morte com valentia, mas assim, é um ou dois. No geral, as pessoas correm da morte. Nós cristãos não. Nós corremos para a morte. Porque, no fim das contas, a conta é muito simples, né? Cristo já venceu. A gente já está do lado que ganhou. Não tem por que ter medo da batalha, da briga. Então, falando tudo isso, a gente consegue ter alguma noção do que é essa felicidade. Essas pessoas das quais eu falei aqui, esses santos dos quais eu falei, eles viveram a felicidade. Ou melhor, eles vivem a felicidade. E passaram pelas coisas que nós passamos, né? Também tiveram medo, também brigaram por pouca bosta, etc. Mas conseguiram. A graça foi forte a ponto de levá-los e arrebatá-los. Pode prosseguir a leitura, por gentileza. Ô, Natália, não precisa tacar a panela no Adriano, não, tá? Onde Vou me controlar, eu juro. Vou seguir a minha santa de devoção, Santa Natália. e do seu esposo também. Pois é, tem que ser corajoso, hein? Vou falar aqui pra ele. Ele não escutou, mas daqui a pouco eu falo. Onde e quando experimentei a vida feliz para a poder recordar, amar e desejar? Não sou eu o único, nem são poucos os que a desejam. Todos, absolutamente todos, querem ser felizes. Se não conhecemos a vida feliz por uma noção certa, não a desejaríamos com tão firme vontade. O que significa isso? Se perguntamos a dois homens se querem alistar-se no exército, é possível que um responda que sim, outro que não. Porém, se lhes perguntarmos se querem ser felizes, ambos dizem logo, sem hesitação, que sim, que o desejam, porque tanto o que quer ser militar como o que não quer tem um só fim em vista, o serem felizes. Opta um por um emprego, este outro por outro, mas ambos são unânimes em quererem ser felizes. Como seriam também se lhes perguntassem se queriam ter alegria? De fato, já chamam felicidade a alegria. Ainda que um siga por um caminho e outro por outro, esforçam-se por chegar a um só fim, que é alegrarem-se. Como ninguém pode dizer que não experimentou a alegria
encontramos-la na memória e reconhecemos-la Bem, pega água pra mim, sempre por favor. que dela ouvimos falar. Pode continuar? Pode continuar, mas antes de continuar, o Rafael levantou a mão. Tá. Eu não sei se a Maria José quer falar também, mas o Rafael levantou a mão agora. Agora Deu para me escutar? Agora sim. Obrigado. Não, na verdade eu tô com o celular no bolso aí, eu tô passando pano na casa e por isso deve ter apertado aqui sem querer. Beleza. Então, pode prosseguir. (22) A alegria é só Deus. Longe de mim, Senhor, longe do coração deste vosso servo, que se confessa a vós, o julgar-se feliz, seja com qualquer alegria. Há uma alegria que não é concedida aos ímpios, mas só àqueles que desinteressadamente vos servem. Essa alegria sois vós. A vida feliz consiste em nos alegrarmos em vós, de vós e por vós. Eis a vida feliz, e não há outra. Os que julgam que existe outra, apegam-se a uma alegria que não é verdadeira. Contudo, a sua vontade jamais se afastará de alguma imagem de alegria. Aqui, a tradução está ruim, tá? Vamos tratar alegria e felicidade como coisas distintas, relacionadas, mas distintas. Então aqui, a felicidade é só em Deus. A alegria passageira, felicidade perene. Pode prosseguir. Antes de prosseguir, percebam que Deus, sendo perfeito, sendo eterno, sendo imutável, é a única fonte possível de felicidade. Não há outra fonte possível. Não tem como nós concebermos outra fonte de felicidade. Porque a felicidade tem um atributo que é divino, que é a eternidade. E a perfeição. Então não seria errado dizer que a felicidade é uma pessoa. É mais ou menos, não é exatamente isso, mas não é que a felicidade é Deus como se Deus se reduzisse à felicidade. Não. É que assim, nós percebemos a felicidade como algo. Percebemos Deus como outro algo, como um algo mais perfeito. É como se a alegria fosse um atributo, fizesse parte, a alegria não, a felicidade, fizesse parte dele, mas não é ele, entendeu? Tá mais para esse sentido. Pode falar, pode. Eu? Você levantou a mão agora. Agora eu levantei a mão de verdade. Bom, na verdade, assim, só para tentar agregar um pouquinho, eu fiz um clube do livro uma época e estudaram ali 3 livros sobre felicidade. E era Aristóteles, Schopenhauer e o cara do estoicismo lá, que eu esqueci o nome. Sêneca. E são tempos totalmente diferentes, né, de um de outro, mas todos falavam, chegavam num consenso que a felicidade era uma ação, você se encontrava na felicidade quando você estava agindo e normalmente essa ação seria um serviço. Eu filosofei muito sobre essa situação e eu vi uma palestra também do Robert Chiniachik e um outro coach lá, o Paulo Vieira, que eu achei muito legal, que ele conta uma história e fala que a felicidade é o número de sorrisos que você põe no rosto de outras pessoas. Nessa linha de que é a felicidade em Deus, né, que ele não é uma pessoa propriamente dita, na minha ideia filosófica bem sem base, eu fico com essa sensação de que aquele mandamento de amar o próximo, amar Deus no próximo, né, o próximo como a si mesmo, Deus sobre todas as coisas, e tendo em vista que o amor é o que o amor faz, é uma ação,
eu fico com essa sensação de que os santos, né, que estão vivendo a vida a serviço, doando a vida a serviço, amando o próximo, Deus no próximo, eles estão, por mais que possa parecer mais efêmero, mais mais não duradouro, né, essa ação, essa felicidade, mas eu tenho a sensação de que eles estão o tempo todo nessa felicidade, vivendo essa felicidade em Deus através do próximo, amando mesmo através do próximo. Não sei se eu me fiz entender, mas nessa linha filosófica minha aqui, é mais ou menos por aí. Usar o Schopenhauer para falar de felicidade é quase que uma contradição de termos, porque no Clube do Livro o cara fala isso, que o cara é um Zé Ruela, é doido de pedra. É um dos cara mais depressivos que tem na história da filosofia. Pra vocês terem ideia, o cara fala isso. Ele é um mentor de Nietzsche, assim, de tão ruim e o Nietzsche é o pai do niilismo, que é da total desesperança. Mas ele escreveu um livro sobre felicidade. Você vê ele como se eu escrevesse um livro sobre, sei lá, finanças. Não tenho muito conhecimento de causa para falar. Mas enfim, o Sêneca também é curioso, porque o estoicismo ele tem uma noção de felicidade muito peculiar, que faz sentido, mas ainda falta algo. Né? Santo Agostinho não está falando de estoicismo aqui, só que o estoicismo ele se aplica nos exemplos que eu dei, dos santos que estavam sofrendo e mesmo assim tinham a felicidade e esperança. Porque o estoicismo ele prega um conceito chamado ataraxia, que é o conceito de significa imperturbabilidade. Ou seja, é a capacidade que você tem de não se perturbar por nada. Ou seja, você está, sei lá, fazendo comida. Já viram aquele vídeo do Igor Guimarães falando sobre bom dia, dê bom dia para a vida? Né? Você está fritando um ovo de manhã, você queima a sua mão na frigideira, você sorri, fala bom dia, frigideira. Isso não pode estragar o seu dia. Você está andando, né, indo para o trabalho, você tropeça entre o trem e a plataforma, bate o seu cóccix. Não precisa ficar triste por isso. Sorria, fala bom dia, vida. Né? Você está voltando para casa, vem um passarinho na sua mão, é um urubu, não tem problema, dá bom dia pro urubu. Sabe, é um negócio, obviamente, exagerado, né? Mas para um estoico, isso é felicidade. Ou seja, você não se perturbar por nada. O urubu veio, mordeu sua mão, te passou raiva, fica feliz, não se perturba por isso. E a gente vê que isso é um negócio muito difícil de se pôr em prática. Pô, a gente sente as coisas. A gente fica com raiva, a gente fica alegre, a gente fica eufórico. Como que a gente vai viver sem se perturbar com nada? O maior estoico, o filho dele morreu e foram prestar as condolências. Ele falou: não, todo mundo morre, não tem problema. Isso não vai tirar a minha paz de espírito, a minha felicidade. Porra, isso é desumano, cara. A gente não é robô, a gente não é umas máquinas. Nós somos seres humanos, então nós sentimos as coisas. A felicidade da qual está se referindo Agostinho não é uma felicidade estoica. Ele conhecia o estoicismo, tá? Era da época dele. Não é uma felicidade estoica forçada, exterior. Não, eu não vou externar para ninguém. Vejam, São Bernardo de Claraval, quando a irmã dele morreu, ele ficou o dia inteiro neutro, sem esboçar reação nenhuma. E diante do altar, ele desabou durante vários minutos, batendo no peito e falando: aqui tem um coração de carne. Ou seja, ele ficou triste com a morte da irmã. Isso é normal. Santa Escolástica... O próprio Jesus, né? Teve raiva, alegria, tristeza. O próprio Cristo, ele sentiu medo, né? Quando Lázaro morre, ele, diante da incredulidade dos apóstolos, ele chora. No Horto das Oliveiras, ele tem medo, ele fala: Pai, afasta de mim esse cálice. Então, a felicidade ela não pode ser essa ataraxia. Né? Óbvio, é um exercício muito interessante.
para a gente pôr em prática, tentar não se perturbar por qualquer coisinha, como ensina Santa Teresa d'Ávila, né? Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, Deus não muda. Com a gente geralmente é o contrário, né? Tudo me perturba e tudo me espanta. Seria Então, não se deixar vencer pelos sentimentos, né? seria não se deixar vencer, exatamente. Então, no cristianismo tem algo de estoicismo. Isso é fato. A gente vê no próprio Novo Testamento vários conceitos, vários princípios estoicos presentes lá. Só que falta algo no estoicismo, que é a humanidade. A felicidade da qual está se referindo Santo Agostinho, que é o que eu usei como exemplo aqui dos santos, é assim, o santo estava sofrendo, ele estava morrendo, né? O que eu dei exemplo aqui do leitor, que foi crucificado na frente da esposa, e a esposa crucificada na sua frente. Pô, você acha que ele não sentiu nada ali? Só que a felicidade, ela é algo maior. É que nem eu tinha falado há umas aulas atrás sobre perdão. Perdoar não é esquecer. Não, você lembra daquilo, você sabe daquilo e você passa por cima daquilo. Essa felicidade também é esse passar por cima dessas coisas. Não é não sentir, mas é superar isso. Só que não somos nós quem superamos, é Deus que supera em nós. Essa que é a diferença. Mas o que o Rafael falou sobre o serviço. São João, evangelista, nas suas 3 cartas ele fala sobre amor. Ele fala, como que eu posso dizer que amo a Deus a quem eu não vejo se eu não amo ao meu próximo a quem eu vejo? Então, essa felicidade em Deus, ela é algo tão forte que ela transborda, ela vai para além de si e se derrama no próximo. Por que que os cristãos deixaram de ser perseguidos? Né? Foi após o Edito de Milão. Mas a sociedade estava percebendo que, pô, a gente está matando os caras e eles ainda estão oferecendo cafezinho para nós. Entendeu? Né? A gente vai lá prender o cara na frente dos filhos, né? Bater na esposa dele, na frente dos filhos, e ele ainda nos convida para comer. Ele ainda é bom conosco. Isso é fruto dessa esperança em Cristo. Pode falar, Maria José. Então, eu vi um outro dia uma pessoa comentando que a pessoa está com o seu carro, você está falando das reclamações da vida, né? A pessoa está com o seu carro e está no trânsito, e a pessoa reclama daquele trânsito porque ela tem que chegar no trabalho, mas em nenhum momento aquela mesma pessoa, naquele momento, ela agradece por ela não estar precisando pegar um ônibus cheio, ela agradece a Deus por ela ter trabalho, por ela ter tido dinheiro para comprar aquele carro. Eu acho que quando a pessoa para de reclamar e agradecer mais, ela encontra melhor essa felicidade em Deus, esse abandono em Deus. Você estava falando da morte. Eu perdi um irmão com 40 anos. Eu sofri, gente. Sofri bastante. Nossa, muito. E lógico que eu fiz tratamento e eu melhorei só mesmo quando eu compreendi que aqui não é nada assim, que a nossa esperança mesmo é encontrar com Deus, é fazer o nosso melhor aqui, melhor para a gente, para a nossa família, para o nosso irmão, servir a Deus e se abandonar mesmo na vontade dele. Porque assim, quando você se abandona na vontade dele, você crê realmente nisso, você é um cristão, você não tem medo de morrer, não. Você é bem seguro de si. Igual eu falei para você, pacientes terminais eu já vi horríveis, assim, desesperados para morrer. E eu já vi outros muito tranquilos, esperançosos, só esperando o dia mesmo de ir embora. E a própria família. A família também. Às vezes eram pacientes jovens que estavam se desligando desse mundo. Mas para eles estava tudo bem. Sabe por quê? Porque eles sabiam que aquele desligamento dessa vida ia levar aquela pessoa para perto do Senhor. Sim. Vejam, eu vou reiterar, né, aquela ideia. Né? Não é a felicidade nossa, de cristão, não consiste em ignorar as mazelas dessa vida. Né? Elas existem, a gente vivencia elas, faz parte. Ela consiste em
É uma graça que Deus nos dá de superar tudo isso, porque tudo isso perto dele é nada. É absolutamente nada. Né? E novamente, falando da questão do serviço, eu amo a Deus de tal maneira que eu quero que essa felicidade, em esperança ainda, ela transborda em mim de tal maneira que eu quero que essa felicidade chegue no outro, ainda que eu não o conheça, ainda que ele esteja me perseguindo, ainda que ele seja um chato, né? Eu quero que a felicidade alcance ele. Obviamente, toda a nossa vida é uma trajetória, né? A gente reclama mais, vai reclamando menos, às vezes volta a reclamar de novo, às vezes para. O que não pode fazer é parar no meio do caminho. O que não dá para fazer é parar no meio do caminho. E isso é graça. Isso não é algo que vai chegar pelos nossos próprios méritos, pelas nossas próprias virtudes, aquilo que a Dani tinha falado, né? No inferno há muitas virtudes e no céu há muitos pecados. No inferno há muitos virtuosos e no céu há muitos pecadores. Quanto mais virtuoso você for nessa vida, sem Deus, o seu lugar no inferno será mais fundo. A virtude Oi, sem Deus... Igor. Pode falar. Eu esqueci de apertar a mãozinha aqui, mas eu queria falar. Assim, com relação ao perdão, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui a pergunta, peraí. Com relação ao perdão, por exemplo, normalmente quem é cristão, mais frequentador da igreja, é o que é mais cobrado, assim, em relação a perdoar, né? Uhum. Então, qualquer coisa que você, por exemplo, perdoe e não queira mais contato com a pessoa, né? Tá bom, eu perdoei, mas sei lá e eu cá, Mas não cruza o meu caminho, senão eu vou te as meter na pessoas porrada. falam: nossa, mas você não é cristão? Nossa, você não vai todo domingo na igreja? Então, assim, você perdoar, não sentir nenhuma mágoa da pessoa, né? Ok. Você não precisa manter mais o contato com ela, né? Porque muitas das vezes você vê que algumas pessoas. Como é que é chance, sabe? Mas assim, a gente conversa, fala, né? Conversa, fala, explica, expõe as coisas e a pessoa continua meio que parece que repetindo o erro, né? Então a gente não é obrigada, né, a conviver com aquilo. Depende. Tá. Depende. Agora vem a parte difícil. Depende. Por exemplo, né? O seu filho você é obrigado a perdoar sempre. E às vezes é obrigado a manter contato. Você não. Ai, não, meu filho fez cagada aqui, vai por orfanato, se não é. Não, não pode ser assim. Com o marido também não dá. Com os pais, geralmente não dá. Veja, Santo Agostinho ele tem uma. Não é exatamente um conceito, mas tem uma. Também não é propriamente uma doutrina. Mas tem uma questão posta por Santo Agostinho, que é o seguinte: o pecado não é sentir, é consentir. Por exemplo, vamos supor que alguém tenha me feito um mal enorme. Vamos supor que o neto tenha hackeado o meu celular e exposto as minhas informações pessoais na Deep Web. Por exemplo, colocando em risco a minha vida financeira, a vida da minha família, etc. Eu tenho obrigação, como cristão, eu sou obrigado a perdoá-lo. Quer dizer que eu vou deixar meu celular na mão dele? Não. Eu sou obrigado a perdoar, não sou obrigado a ser um otário. Né? Assim, são questões bem diferentes. Agora, sei lá, meu filho, ele traiu a minha confiança e fez uma tatuagem. Parceiro, tem que perdoar. Ele continua sendo meu filho, eu tenho que rezar por ele, né? Tem que acolhê-lo, né? Porque Deus faz isso comigo. Quantas vezes ele não fez e continua fazendo isso comigo? Qual que é o principal livro dos cristãos a partir do século XV, XVI, mais ou menos? É a imitação de Cristo. É o que São Paulo fala: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Bom, o que o Cristo, qual que é a postura que ele tem para com o meu pecado?
essa de não querer mais contato, não querer olhar na minha cara, etc. Não, graças a Deus. Porque se fosse, eu tava lascado. É como diz o João Grilo lá no julgamento do Alto da Compadecida, né? Vamos lá, João, agora é a hora da verdade. Ele responde, por isso mesmo que eu tô lascado, comigo era na mentira. Né? Assim, é essa postura que Cristo tem comigo? Não. A postura que ele tem é de uma pessoa, alguém amoroso que me perdoa apesar do meu pecado. Não quer dizer que a gente deva ser idiota na mão dos outros, né? Ser capacho na mão dos outros. Há circunstâncias e circunstâncias, depende muito do caso concreto. Na realidade, depende muito do caso concreto, né? No geral, se a pessoa ela te prejudica e você tem a possibilidade de não ter uma convivência, beleza. Só que tem que continuar tratando bem. A gente tem que tratar o pessoal fora da igreja melhor do que a gente trata o pessoal da igreja. O que não quer dizer que nós devemos tratar o pessoal da igreja mal, tá? Porque a gente fala isso, o pessoal começa a tratar mal os irmãos da igreja. Não pode. Os irmãos da igreja têm que tratar bem. Agora, quem não é da igreja, a gente tem que tratar melhor. De modo que é aquilo que está nos Atos dos Apóstolos. Eles tinham uma vida de caridade tamanha que as pessoas de fora falavam, opa, eu quero estar junto com esses caras, que eles são gente fina. Entendeu? Que não quer dizer que você tem que ser idiota. Parece até ser um pouco, agora eu tô pensando assim, parece até ser um pouco, sei lá, infantil, né? Mas isso parece que todas as vezes que eu vejo acontecer em casa, a pessoa a primeira coisa que as pessoas falam mas tal pessoa é católica, tal pessoa é cristã, ela tem que perdoar 70 vezes 7. Aí a gente até fala, não, isso é verdade mesmo, perdão sim, mas a convivência, igual agora você falou, né? Existem pessoas que a gente precisa conviver, né? Tipo, não tem outra maneira. Mas, assim, a gente perdoa e, em alguns casos, a gente pode se afastar, né? Sim, que depende do caso concreto, assim. Quando se fala se afastar, tipo, sei lá, o neto roubou meus dados, hackeou meu celular, roubou meus dados, me expôs pro Alexandre de Moraes, agora eu tô lascado por causa dele, né? Se ele estiver passando fome, eu tenho a obrigação de dar comida para ele, se eu tiver a possibilidade. Entende? Entende? É uma obrigação moral. E eu vou responder que eu negar. No dia do meu juízo eu vou responder, não, você negou, você não amou o seu inimigo. Entende? Assim, é difícil. Ser cristão é difícil, não é fácil. Isso daí faz parte da nossa cruz, a gente tem que tomar a cruz todo dia e seguir. Porque foi o que ele fez. Veja, tentem imaginar o Cristo na cruz, olhando para os caras que estavam matando ele, cuspindo, né, escarnecendo, e ele naquele momento rezando, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Esse trecho do Evangelho, quando a gente lê, tem que causar choro. Assim, você tem que se sentir mal lendo aquilo, porque ele fez isso por você. São Paulo, ele usa um exemplo. Eu não lembro em qual carta, mas tá numa das cartas. Ele fala assim, por um homem justo, talvez alguém aceitasse morrer. Mas o Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos inimigos dele. Isso é doloroso, velho. Imagina um São Lourenço na grelha, rezando por aqueles homens que estavam matando. E ainda fazendo piada. E ainda zoando os caras. Imaginem a Santa Agnes. Santa Agnes, ela tinha 12 anos. E por ser cristã, ela foi condenada a ser prostituta. Tiraram ela da casa dos pais dela e levaram ela para um prostíbulo. Porque um cara quis casar com ela. Ela falou que não podia se casar porque ela já era casada com Jesus. 12 anos. Ela tinha dedicado a sua virgindade ao Cristo. 12 anos. Arrastaram a menina para um prostíbulo e queriam forçá-la a se prostituir. E o cara responsável pela sua prisão foi lá tentar estuprá-la.
diz a história que um anjo do Senhor desceu uma espadada na cabeça dele, ele morreu, ele caiu morto. O pai dele, desesperado, pediu para ela, assim, né? Ele era um romano, ele acreditava em mandinga. Ele falou: se o seu Deus é tão bom, faz o meu filho viver de novo. Ela rezou pela ressurreição dele e o cara ressuscitou. Quem tem moral para fazer isso? Assim, é só a graça. É só a graça. Perdoar não é um ato meramente humano. A gente precisa rezar e pedir que Deus nos dê a graça de perdoar, né? E a gente deveria rezar, a gente já reza isso, a gente devia rezar com mais sinceridade, né? Perdoai os nossos pecados, assim como... Vejam, a tradução do Pai Nosso para o português que nós usamos hoje em dia, ela não é uma tradução fiel, né? Porque em latim se diz et te dimite debitoribus nostris sicut et nos dimitimus dimite debita nostra sicut et nos dimitimos debitoribus nostris. Perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo aqueles que estão me devendo. Só que ele não está falando de dever dinheiro. O perdão que nós estamos pedindo para Deus é o seguinte: o que é uma dívida? Dívida é um dever que você tem para com o outro. Então, assim, você deve fazer e você não cumpriu o seu dever. Alguém deve fazer alguma coisa e essa pessoa não cumpriu o seu dever para contigo. É justo que você se afaste dessa pessoa. Da mesma maneira que é justo que Deus se afaste de você. E a gente está pedindo clemência, misericórdia. Perdoa as vezes que eu não fiz o que eu devia fazer. É justo que Deus se afaste de nós. Nessa oração do Pai Nosso, nós estamos dizendo: Senhor, é justo que o Senhor se afaste de mim e me condene ao inferno pela eternidade. Isso é justo. Mas eu te peço, não me dê justiça, me dê misericórdia. Da mesma maneira que eu ajo com misericórdia para com os outros. Se você tem, diz o Cristo, se você tem uma oferta para fazer no templo e o seu irmão tem algo contra o seu irmão, deixa a tua oferta na porta, vai lá, se reconcilia com seu irmão, depois volta e oferece. Aconteceu uma vez, eu tinha me desentendido com a senhora, minha esposa, só que eu sou acólito. Eu literalmente estou no santuário, no altar, ajudando o padre a oferecer o sacrifício. Na hora eu lembrei desse evangelho e na hora eu falei: não, eu não posso entregar essa oferta aqui. Eu preciso perdoar antes. Entende? Isso é o perdão cristão. Não, obviamente, que eu seja exemplo. Eu estou exemplificando uma coisa que aconteceu comigo, né? E acontece. Quando nós rezamos o Pai Nosso, estamos dizendo: Senhor, é justo que o Senhor se afaste de mim. Mas eu te peço, não se afaste. Da mesma maneira que eu não vou me afastar do meu irmão, eu vou me resolver com ele. O que não quer dizer que você tem que ser idiota, capacho da pessoa, deixar a pessoa te humilhar, te ferrar com a sua família, ferrar com a sua vida, etc. As duas coisas não são sinônimos, tá? Mesmo porque o Cristo falou: quando você for anunciar o evangelho numa cidade, as pessoas não te receberem, vire as costas, sacuda os pós das sandálias e amaldiçoa essa cidade. Pode falar. É engraçado que quando você cita esses exemplos do Pai Nosso, ou até mesmo do que Jesus falou na cruz, faz parecer irrisório aquilo que a gente está pensando, né? Tipo, não é nada. Quem sou eu para falar de perdão para alguém, né? Na hora, você fica... Agora, na hora de você pensar na situação do que está acontecendo, você nem lembra dessas situações, né? Desses exemplos que você deu. E depois que você dá aquele estalo na cabeça da gente, né? Parece que é óbvio, né? Agora, imagina eu ouvindo isso a primeira vez. O quão idiota eu não me senti. Uma dica que o Padre Paulo Ricardo dá, é muito boa. É justamente quando você sofre uma ofensa de alguém, lembra do Cristo na cruz, que estava recebendo a sua ofensa. Quando é a minha ofensa, então eu peço misericórdia. Quando é a ofensa do outro, eu quero que caia um raio sobre a cabeça dele, né? Hipócrita, filho do ego, né?
Então, a gente precisa mudar. O cristianismo ele traz essa proposta de mudança de vida real. Em momento nenhum aqui, durante toda a leitura desse livro, até agora, eu falei de usar determinado tipo de roupa, de rezar de determinada maneira, em outra língua, de frequentar essa ou aquela liturgia, de rezar o rosário, ladainhas, missa diária. Não falei, em nenhum momento eu falei a respeito disso. O cristianismo é algo muito mais simples e, portanto, muito mais difícil. Porque rezar em latim é fácil, né? Falar gíria bem até papagaio aprende, como diz o Mano Brown. Né? Ou seja, qualquer uma essa daí é a parte fácil. As exterioridades é a parte fácil da coisa. Isso daqui é mais difícil. Isso não depende de nós. O que depende de nós é pedir para que Deus nos dê a graça de fazer o que Ele manda. Bem-aventurado o seio que te gerou o ventre que te gerou e os seios que te amamentaram. E responde o Cristo: mais bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra do meu Pai e a põem em prática. Ele está propondo aqui que nós tenhamos uma bem-aventurança tal qual a da Santíssima Virgem. Ele não está propondo pouca coisa. E a bem-aventurança aqui é a felicidade dela. Quer ter a felicidade da Santíssima Virgem? Ouça as palavras do Pai que está no céu e as põe em prática. Tão simples e ao mesmo tempo tão difícil. Mas por que ele pede isso? É um desprender-se de si, né? Sim. Eu acho que é aí que está também o gancho da felicidade, porque quando você deixa de olhar para si mesmo e viver aquilo que você acredita que é, mas do seu jeito, não do seu jeito, mas do de Deus. Sim, é um desprender-se de si e lançar-se nas mãos de Deus. Isso exige humildade. Que Deus me guie. Isso exige muita humildade. É deixar a graça divina agir com confiança e com esperança. Porque Ele prometeu. Ele prometeu. As minhas promessas não valem nada. As promessas dos outros não valem nada. Agora, a própria verdade prometeu. A gente tem que confiar em alguma coisa. Vamos confiar na verdade. Pode dar prosseguimento aí. A dona Maria está com a mão levantada, quer falar alguma coisa? Eu acho que ela esqueceu de abaixar. Isso, eu esqueci. Desculpa. 23. A felicidade na verdade. Poderemos então concluir que nem todos querem ser felizes, porque há alguns que não querem alegrar-se em vós, que sois a única vida feliz? Não, todos querem uma vida feliz. Mas como a carne combate contra o espírito e o espírito contra a carne, muitos não fazem o que querem, mas entregam-se àquilo que podem fazer. Com isso, se contentam, porque aquilo que não podem fazer, não o querem realizar com a vontade necessária para o poderem fazer. Pergunto a todos se preferem encontrar a alegria na verdade ou na falsidade. Todos são categóricos em afirmar que a preferem na verdade, como em dizer que desejam ser felizes. A vida feliz é aquela que provém da verdade. Tal é a que brota de vós, ó Deus, que sois a minha luz, a felicidade do meu rosto e o meu Deus. Todos desejam essa vida feliz. Ó, todos querem essa vida que é a única feliz. Sim, todos querem a alegria que provém da verdade. Encontrei muitos com desejos de enganar outros, mas não encontrei ninguém que quisesse ser enganado.
Onde conheceram eles esta vida feliz, senão onde alcançaram o conhecimento da verdade? Amam a verdade porque não querem ser enganados, e ao amarem a verdade feliz, que não é mais que a alegria oriunda da verdade, amam com certeza também a verdade. Não a poderiam amar se não tivessem na memória qualquer noção da verdade. Por que não encontram nela a sua alegria? Por que não são felizes? Não são felizes porque, entregando-se com demasiado afinco a outras ocupações que, em vez de ditosos, os tornam ainda mais desgraçados, recordam apenas frouxamento aquela verdade que os pode fazer felizes. Por enquanto, ainda há uma luz entre os homens. Caminhem, caminhem depressa para que as trevas não os surpreendam. Porque a verdade gera o ódio? Porque os homens têm como inimigo aquele que prega a verdade, se amam a vida feliz, que não é mais que a alegria vinda da verdade? Talvez por amarem de tal modo a verdade, todos os que amam outra coisa querem que o que amam seja verdade. Como não querem ser enganados, não se querem convencer de que estão em erro. Assim, odeiam a verdade por causa do que amam no lugar da verdade. Amam-na quando os ilumina e odeiam-na quando os repreende. Não querendo ser enganados e desejando enganar, amam-na quando ela se manifesta e odeiam-na quando os descobre. Porém, a verdade castigá-los-á, denunciando todos os que não quiserem ser manifestados por ela. Mas nem por isso ela se lhes há de mostrar. É assim. É assim. É assim também a alma humana, cega, languida, torpe e indecente. Procura ocultar-se e não quer que nada lhe seja oculto. Em castigo, não se pode ocultar a verdade, mas esta oculta-se-lhe. Apesar de ser tão infeliz, antes quer encontrar alegria nas coisas verdadeiras do que nas falsas. Será feliz quando, liberta de todas as moléstias, se alegrar somente na verdade, origem de tudo o que é verdadeiro. Então, Continua? ele faz aqui um... Tá mudo. Eu esqueci que eu estava mudo. Então, ele faz aqui um relativamente longo discurso sobre a verdade e sobre a falsidade da alma. A alma, ela quer se alegrar nas coisas verdadeiras. Quer se alegrar nas coisas que são mostradas, reveladas, iluminadas pela verdade, mas ela mesma quer se esconder. É a postura que Adão tem no paraíso. Adão e Eva comem o fruto, veem que estão nus e se escondem de Deus, como se isso fosse possível. A nossa alma, ela vendo sua nudez, ela se esconde. A nossa alma, ela busca se esconder de Deus, da verdade. Só que isso não é possível. Agora, percebam que ele fala sobre aqueles que enganam, né? Porque ele afirmou aqui, todos amam a verdade. Todos. Só que alguém pode falar, não, mas há pessoas que amam a enganação. Vamos supor que haja um cara chamado Pablo Marçal, que é um coach, e ganha a vida enganando os outros. É possível dizer que ele não ama a verdade? Não. Ele ama a verdade porque ele ama as coisas verdadeiras. Ainda que ele ame coisas falsas e se engane a si mesmo, ele ama as coisas falsas na medida em que elas têm algo de verdade.
Por exemplo, eu vou voltar aqui um trechinho que ele fala a respeito disso. Aqui, talvez por amarem de tal modo a verdade que todos os que amam outra coisa querem que o que amam sejam verdade. Vejam, a gente pode pensar em alguém que ama algo que é falso, mas ele quer que esse algo falso seja verdadeiro. Por quê? Porque aqueles que amam enganar os outros não amam ser enganados. Certo? Então, assim, mentira para os outros, verdade para mim. Se ele for enganado, ele não vai ficar feliz. A enganação dele próprio vai deixá-lo triste. E ainda que ele ame algo falso, ele quer que esse algo falso seja verdade. Um exemplo bem recente, bem moderno disso, é o pessoal da ideologia do gênero. Né? É o cara que acha que é mulher. É evidente que ele não é mulher. Mas ele quer que aquilo que ele percebe, aquilo que ele ama, seja verdadeiro, embora não seja. Por isso ele quer forçar os outros a verem isso como verdadeiro, apesar de não ser. E isso demonstra que eles amam de alguma maneira a verdade. Então, Santo Agostinho fala, todos amam a verdade. Só que não é possível amar aquilo que não se conhece. Como ele falou lá no comecinho do livro. É preciso amar para conhecer e é preciso conhecer para amar melhor. Então aqui ele já lança a base onde ele vai continuar, na qual ele vai construir o restante do seu discurso e vai encontrar a Deus. Porque todos os homens, na alma de todos os homens, há um amor pela verdade. E só é possível amar aquilo que se conhece. Então, de alguma maneira, todos os homens conhecem a verdade. É como se a alma humana fosse uma obra de arte e Deus o artífice que põe a sua assinatura. A assinatura de Deus na criação do homem é a alma racional. O que é a razão? A razão é a capacidade do intelecto que compõe e divide. É aquela parte do intelecto que descobre a verdade. É aquela parte da alma que descobre a verdade. Que conhece a verdade. Então, o fato de o homem ser racional é essa assinatura de Deus na criação. De modo que o homem está apto a conhecer a verdade. Conseguem acompanhar aqui? A partir daqui, ele vai falar sobre a presença de Deus na memória, etc. E o ponto 27 é o eixo, é o cardo desse capítulo 10º, desse livro 10º, que é onde ele vai narrar o encontro com Cristo. Onde ele vai falar, tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Eis que estavas dentro de mim e eu fora de mim te procurava. Onde ele vai fazer aquele belíssimo poema do encontro com Deus. Que eu vou ler aqui, pulando três pontos, mas aí na semana que vem a gente retorna aqui, né? Eu vou só ler agora antes de encerrar, e aí semana que vem, quando a gente lê isso de novo, vai ficar mais sedimentado na memória. Tarde vos amei, ó beleza tão antiga e tão nova, tarde vos amei. Eis que estavas dentro de mim, e eu lá fora te procurava. Disforme lançava-me sobre essas formosuras que criastes. Estavas comigo e eu não estava convosco. Retinha-me longe de vós aquilo que não existiria se não existisse em vós. Porém, chamaste-me com uma voz forte que rompeste minha surdez. Brilhaste, cintilaste e logo afugentaste minha cegueira. Exalaste perfume e respirei suspirando por vós. Saboreei-vos e agora tenho fome e sede de vós. Tocaste-me e ardi no desejo de vossa paz.
Na semana que vem, nós voltamos ao ponto 24, né? E seguiremos daí por diante. Esse livro 10º tem um total de 43 subtópicos. A gente está no 24. Já passamos da metade, certo? Dúvidas, perguntas, questões ou apontamentos do que a gente viu hoje, fiquem à vontade. Eu recomendo que vocês ouçam a música da irmã Kelly Patrícia, chamada Tarde Te Amei, que a letra é esse trecho de Santo Agostinho. Esse e alguns outros trechos. É uma música muito bonita, eu gosto dela. Apesar de algumas pessoas não gostarem da irmã, eu gosto dela, as músicas dela são boas. Eu recomendo porque a primeira vez que eu ouvi essa música eu já tinha lido as Confissões. E eu não lembrava onde que eu tinha visto aquele texto. Aí alguma coisa acendeu e eu fui procurar e vi que estava lá. Sedimentem esse conhecimento, né? Essas palavras de Santo Agostinho na memória, porque quando finalmente... Veja, uma coisa é decorar o texto. Decorei o texto. Beleza, isso é uma parte bem importante, né, do estudo. Mas outra coisa é meditar naquilo. É você olhar para o texto e enxergá-lo como quem vê um espelho que reflete a sua alma. E você finalmente conseguir dizer, né, Tarde Te Amei com Santo Agostinho, ou, se preferir, né, com o Padre Zezinho, falar: Alô, meu Deus, fazia tanto tempo que eu não mais te procurava. Que é uma música bem agostiniana, né? A volta do filho pródigo, né? Quando finalmente ele volta, ele fala: Não, eu busquei tanto lá fora, eu busquei em coisas tão efêmeras, passageiras, e você não estava lá, mas agora, finalmente, eu tô aqui. Ah, essa música me faz lembrar do Padre Léo, da última pregação que ele fez na Canção Nova. Ai. Sim, é aquele vídeo que todo homem chora assistindo, é óbvio, né? Porque principalmente quando você se põe na música. Quando é você falando, tipo, nossa, Jesus aqui é o Zé. Já contei essa história do Jesus aqui é o Zé? Já, né? Voltei. Tô aqui. Pode repetir. Do homem que todo dia, antes de ir pro serviço, ele passava na igreja diante do sacrário. Não ficava nem um minuto, ele sentava, fazia o sinal da cruz, ficava menos de um minuto e já saía. E a oração que ele fazia era: Jesus, aqui é o Zé. Todo dia, religiosamente durante anos. E no leito de morte vem um médico, fala para ele: Zé, aqui é Jesus. Essa oração, essa história, o padre Dimitrios ele conta quando ele vai falar sobre a oração sincera. Que não é uma oração elaborada, cheia de frufrus, né? Cheia de mesóclises, amar-vos-ei, Senhor. Não, não, nada disso, nada disso. É uma coisa simples, de você sinceramente se pôr diante do Cristo e falar: não sei porquê, mas eu tô aqui. Né? Eu sei que de alguma maneira o Senhor vai guiar a minha vida, mas não é nem isso que eu quero. Eu só quero estar aqui. É como a criança que fica chamando o pai ou a mãe para mostrar as coisas mais bestas que ela faz, né? Oh, mãe, olha aqui, ó, consegui dar um nó no rabo do cachorro, né? O pai, olha, eu consegui dar uma martelada na televisão, né? Ela orgulhosa, né, querendo a atenção do pai. Deixai vir a mim as criancinhas, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhe assemelham. Né? Essa postura
sincera, de amor sincero, né? O filho, ele não ama o pai por receber algo em troca. Ele ama o pai porque o pai é o pai. Ele ama a mãe porque a mãe é a mãe. Ele ama sem esperar algo em troca. E nós devemos amar o Cristo sem esperar nada em troca. Óbvio, quando a gente quiser pedir alguma coisa, a gente pede. Porque o filho também faz isso. Né? Pede com sinceridade, pede com confiança. De que se for bom, ele vai entregar, ele vai dar. Essa postura a gente precisa alimentar cada vez mais. A gente não pode perder isso. A gente não pode ignorar. É muito fácil, muito comum que nos meios mais tradicionalistas ou conservadores da igreja as pessoas ignoram isso. Essa oração sincera, simples, pura. Né? Quando eu tinha falado, acho que foi no último grupo de estudos que a gente fez, eu tinha recomendado que vocês se lembrassem do momento em que vocês se encontraram com Cristo. Porque há um momento em que nós nos encontramos com Ele. Fazer esse exercício e tentar lembrar como. Como foi isso, né? Como que eu cheguei lá? Eu não sei se vocês devem ter ouvido falar que foi noticiado na Globo. Em 2017 estourou um escândalo no Mosteiro de São Bento, um escândalo de pederastia lá no meio. Em 2017 eu estava estudando lá na faculdade. E o escândalo só estourou em 2021. Né? O Papa nomeou interventor lá no mosteiro, tirou o abade que estava, colocou um outro, expulsaram alguns monges que estavam envolvidos naquela putaria generalizada, eles aliciavam menores, alguns monges, né? Aliciavam menores de idade, faziam coisa errada, etc. E um desses monges, ou melhor, alguns desses monges, foram os responsáveis por eu passar um dos piores momentos da minha vida. Eu estava desempregado, sem condições de pagar a faculdade, num completo desespero, porque eu não tinha como continuar cursando a filosofia. Porque fizeram eu perder a minha bolsa de estudos de maneira completamente gratuita, só porque não foram com a minha cara. E antes eu trabalhei na Arquidiocese de São Paulo, então padre pederasta, abusador, eu via de monte. Assim, eu tinha, 19 anos? Eu tinha 19 anos. Na flor da idade, vendo um monte, com perdão da expressão, um monte de filha da puta na igreja, fazendo toda a sorte de coisa errada. Levando o menor de idade para balada gay, aliciando menor, né, com filho, né? Engravidava a mulher e saía para outro canto. O pecado mais de homem que eu vi nesse meio era um padre que era bêbado. O pecado mais masculino que tinha era isso. E assim, aquela pressão enorme na minha cabeça, eu sendo levado a quase abandonar o curso. Eu só não abandonei porque um amigo, um camarada meu, ele tinha um dinheiro e aí no primeiro semestre do ano ele falou, eu vou pagar para você. Eu pago e você faz o curso. Você tem mais futuro que eu nisso daí. Só que aí chegou o segundo semestre. E no segundo semestre ele não podia mais me ajudar. E eu não tinha dinheiro. E aí uma madame lá do Jardins em São Paulo, ela falou, pode deixar que eu pago. Para você esse dinheiro faz mais falta que para mim. Eu falei, beleza, como que eu faço para te devolver o dinheiro e tal? Faz parcelas de 500 conto que eu dou um jeito de pagar. Ela falou, não, pode ficar tranquilo, Deus me paga. Detalhe, os dois eram pessoas que não tinham nenhuma vivência de igreja. Os católicos, eles viraram as costas para mim e me deixaram ao Deus dará. E pessoas de fora da igreja me acolheram, né, e me ajudaram. Tiveram uma postura muito mais cristã. E eu estava completamente desesperado, sem eira nem beira. Antes de uma aula, acho que foi no segundo semestre,
Eu não lembro quando exatamente foi, mas antes de entrar na aula, eu entrei na Basílica do Mosteiro, me ajoelhei e tive uma conversa que eu não vou reproduzir agora. Mas como que eu poderia dizer? Eu não vou dizer que tive uma experiência mística ou coisa do tipo, porque não foi. Mas É uma intimidade, né? eu consigo perceber que é algo que foi um marco muito importante. Dali em diante, todo escândalo que aparece, todo mau exemplo, inclusive meu, né? Os meus maus exemplos, etc. Parece tão pouco. Esse encontro com o Cristo, ele proporciona uma paz muito grande. E é uma paz da qual nós nos esquecemos, muitas vezes. E que nós precisamos nos lembrar. É por isso que eu recomendei a vocês que se lembrassem desse encontro. Né? Quem não teve, peça para que tenha. E quem passar por essa vida sem ter, no final vai ter, pode ficar tranquilo. Né? Mas isso te traz uma paz muito grande. E é importante a gente se lembrar desses momentos, principalmente quando nós estivermos inquietos, quando nós estivermos sem paz, desesperados. Porque o Cristo é aquele que disse: Vinde a mim, vós que estáis cansados de carregar vossos pesados fardos, que eu vos aliviarei. Bom, vamos terminar? Fazer uma oração e lembrem-se disso e leiam um livro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela atenção de todos. Até semana que vem, se Deus quiser. Boa noite. Obrigada, boa noite.